este é o Correspondente Médico. Doutor, um ótimo dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde, né? Vamos lá. Lembrando que você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. E o nosso primeiro tema de hoje são os primeiros resultados de estudos sobre a eficácia de remédios contra a variante Ômicron do coronavírus. O laboratório GSK anunciou que o remédio Sotrovimab foi eficaz contra todas as mutações conhecidas dessa variante Ômicron até agora. Dados preliminares de pesquisas feitas em laboratório mostraram que o medicamento foi capaz de agir sobre a proteína do coronavírus que se liga às células do corpo, mesmo com o alto número de alterações genéticas que a Ômicron apresenta. Aqui no Brasil, lembrando, a Anvisa autorizou esse uso emergencial do medicamento em setembro. Doutor, quais são as características desse remédio e como que ele age para tratar, então, a Covid-19, principalmente essa variante Ômicron? Bom, Muriel, esse medicamento ele é um anticorpo monoclonal e o princípio dele é oferecer para o indivíduo que está com a doença anticorpos que possam bloquear o funcionamento do vírus e, com isso, conter a própria manifestação da doença. O que chama atenção? Nesses testes pré-clínicos, ou seja, que não foram feitos ainda com seres humanos, é teste bancado com animal de experimentação, enfim, testes de laboratório. O que se notou é que esse anticorpo monoclonal ele foi capaz de bloquear o funcionamento do vírus a despeito, ou seja, apesar das mutações que existem na proteína spike, que é essa proteína que fica na membrana do vírus e faz a ligação com a célula do corpo humano, fazendo então a sua entrada e promovendo dessa maneira a infecção. O que chama atenção é que são pelo menos 37 mutações nessa proteína específica, o que traz para a gente preocupação, mas este dado preliminar mostra que esse medicamento ele consegue atuar no vírus, apesar das mutações que foram aí manifestadas. E ele pode ser usado em qualquer tipo de caso de Covid, caso leve, moderado, grave? Muriel, isso que a gente está falando são testes pré-clínicos, né? Depois Sim. A gente vai precisar daquele passo que a gente conhece da ciência de testar em seres humanos, mas que já estava, na verdade, liberado para utilização em indivíduos com coronavírus sem ser essa mutação que a gente está falando da Ômicron. Então, assim, o seu papel principal é utilizar naquele indivíduo que tem um caso leve moderado, progredindo para um caso grave e dessa forma, então, você bloqueia a própria infecção. Acaba sendo uma janela terapêutica que já é descrita e provavelmente, inclusive nos casos da Ômicron, é aí que você tem a oportunidade de utilizar. A ideia é, você atrapalha o trabalho do vírus. Então, o vírus, ele quer ligar na célula, você oferece um anticorpo que faz o seu bloqueio e ele simplesmente existe ali, depois acaba sendo eliminado, mas não consegue entrar dentro da célula humana. Como se fosse um coquetel de anticorpos. Isso, que a gente gostaria que todo mundo tivesse produzido, Sim. Por isso que a gente fala da própria vacina e torce para o próprio sistema imunológico produzir, mas você oferece isso no momento adequado em que a infecção está acontecendo para que você bloqueie essa invasão que o vírus pode proporcionar. E como que esse remédio ele é administrado? Ele é um comprimido ou vai direto na veia? Fiquei curiosa. Então, o anticorpo monoclonal você precisa dar na veia, né? Você precisa oferecer de uma forma mais direta. Sim. Se passasse pelo próprio aparelho digestivo, talvez ele não tivesse toda essa eficácia, porque ele não conseguiria ganhar o espaço que necessita, ajudando assim o sistema imunológico a combater a infecção. Se é na veia, então a gente não consegue comprar na farmácia, por exemplo. Não dá. A ideia é boa, mas não dá para comprar na farmácia. Então, acaba sendo utilizado em indivíduos que estão hospitalizados e que tem essa janela específica. Não adianta nada você oferecer, por exemplo, esse medicamento lá para frente, quando o problema maior deixa de ser a entrada do vírus e passa a ser a resposta inflamatória exagerada do corpo humano. Então, tem uma janela específica e precisa ser aplicado em ambiente de hospital. Doutora, a gente vai agora para o próximo assunto e é um assunto que viralizou nas redes sociais, viu? Uma jovem de 22 anos, ela postou nas redes sociais uma questão ali de uma condição dela na boca, conhecida como língua geográfica. Ela tem milhares de seguidores, o nome dela é Roberta Santos e ela colocou na descrição do perfil nas redes sociais o seguinte aviso, abre aspas, pesquise sobre língua geográfica antes de falar que eu não escovo a língua, fecha aspas. E a gente conversou sobre esse assunto com o cirurgião, o dentista, o Rafael Puglisi, e ele explicou um pouquinho pra gente o que é essa língua geográfica. Vamos ouvir. Língua geográfica nada mais é do que quando a gente perde as papilas filiformes, né? O que são as papilinhas? As papilinhas são aquelas inserções de tecido que a gente tem na língua onde vão formando pequenas depressões, né? E às vezes ela fica esbranquiçada ou avermelhada. No caso, como a gente está falando de
língua geográfica, né? Quando a gente tem a perda da inserção dessas papilas filiformes, o que acontece? O paciente ele fica com aspecto geográfico. O que é esse aspecto geográfico, Rafa? A língua ela fica com pequenas demarcações mais salientes e depressões. Então parece que tem um caminho ali. Não existe ainda um fator para gerar essa causa, né? Mas muitas das vezes está relacionado à dieta do paciente, ao estresse, né? Como outras intercorrências como a psoríase e doenças mais propícias aí à aparência da pele. Ou seja, não quer dizer que a pessoa não escove a língua. Doutor, quais são os sintomas, então, dessa língua geográfica? A gente tem até uma ilustração para vocês entenderem um pouquinho mais o que é. Olha que interessante, cerca de 3% da população, esse mais ou menos o número estimado, a gente acredita que tenha isso. Então, a gente está falando de 6 milhões de pessoas no Brasil, é bastante gente, bastante gente. Lembrando a medicina tradicional chinesa, não sei se você sabe, o exame físico era feito naquela época, antiga, principalmente avaliando a língua, a boca do indivíduo e também o pulso. Então, assim, a cavidade oral e a boca traz muitas informações sobre a saúde das pessoas. E não significa que isso aqui represente uma doença, isso que precisa ficar mais claro. Isso aqui é uma condição que muitas vezes pode ser uma característica da pessoa, que pode sim piorar, pode vir associado com outro diagnóstico, mas que muitas vezes requer um olhar diferenciado, tanto para o indivíduo cuidar e saber, na verdade, lidar com essa situação, como também para que não exista um preconceito desnecessário. O que aparece? A gente vai falar de sintoma porque é o que é visto ali. Né? E a pessoa pode referir manchas de bordas brancas, a gente sabe que também pode ter uma coloração avermelhada, pode existir uma sensação de queimação e de dor e maior sensibilidade a alguns alimentos, alimentos quentes, alimentos picantes, como por exemplo, você tem ali a pimenta, o wasabi, coisas que acabam provocando de alguma forma diferente a própria superfície da língua. Coisas salgadas também. Qual que é o detalhe? Existe um tratamento em algumas situações onde essa situação é muito desconfortável, você pode lançar mão de corticoides, que são anti-inflamatórios hormonais e também, inclusive, pomadas para a dor. Mas não significa que as pessoas tenham necessariamente dor. E o nome geográfico, Muriel, chama a atenção porque ele parece um mapa com relevos. Exato. Sabe? Então você olha, você fala, puxa, parece um mapa que eu estou vendo aqui nas minhas aulas de geografia ou alguma coisa assim. E na verdade não é. É alguma coisa do que a gente percebe aqui nessa ilustração e que, se a gente sabe que não é uma doença, precisamos ficar atento para não ter um preconceito aí com pessoas que, na verdade, têm a condição, mas, na verdade, não estão sofrendo de nenhum diagnóstico. Exatamente. Não tem nada a ver, então, com higiene bucal. Não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. É lógico que a cavidade oral, muitas vezes, quando mostra coisas diferentes, porque a pessoa que tem língua geográfica é uma condição de longa duração. Aquilo já acaba sendo normal para ela. Se uma situação nova aparece, é lógico que você vai precisar de um diagnóstico. Procurar quem? Um dentista, procurar um otorrinolaringologista, eventualmente até mesmo um cirurgião de cabeça e pescoço, que são as especialidades que acabam trabalhando ali mais de perto com a cavidade oral e estão acostumados a examinar a própria língua, então até mesmo um clínico geral. Porque existem outras situações que podem entrar como diagnóstico diferencial, que até mesmo podem configurar infecções. Então, para quem tem isso a longo prazo, a orientação acaba sendo cuidado com a forma que você se alimenta, gerenciar o estresse e, enfim, se incomoda demais, procurar um profissional. Para quem nunca teve lesão nenhuma e surgiu, é muito difícil que a condição seja aí um diagnóstico que apareceu, na verdade. Requer um olhar diferenciado de um profissional. Agora, com relação a alimentos, você falava há pouco que tem a questão de alimentos salgados, picantes. Tem a ver com alimentos ácidos também? Pode piorar um pouco essa condição? Sim, tudo que acaba sendo muito rico em termos de estímulo, porque você pode imaginar, a língua nada mais é do que um músculo que tem o seu revestimento e tem papilas que têm um papel super importante, Muriel. Tanto de entender a textura dos alimentos, a temperatura e os sabores. E a gente sabe que dependendo do estímulo químico que é feito, então, estímulos cítricos, a gente está falando do ácido aqui, o muito salgado, ou então a própria pimenta que tem ali a capsaicina, podem provocar, na verdade, essas regiões de uma forma diferente, porque você pode imaginar que o próprio envoltório, de alguma forma, ali está um pouquinho diferente. Então, assim, é bacana tomar cuidado, porque quem exagera pode, na verdade, padecer. E com esse tratamento pode chegar à cura ou não? A gente fala o seguinte, se é necessário esses medicamentos, é porque a pessoa está tendo, na verdade, desconforto. E com isso você consegue aliviar e proporcionar conforto para a pessoa. Mas a aparência não muda? A aparência não muda porque é uma característica, Muriel. Perfeito. A gente vai agora para o próximo assunto, porque um dos esportes que mais popularizou nos últimos anos foi o beach tênis, ou
tênis jogado na areia. E segundo os dados da Confederação Brasileira de Beach Tênis, mais de 5.400 duplas profissionais e amadoras competem em campeonatos da entidade em todo o país. São atletas de todas as idades e, além deles, tem aqueles que usam o esporte como lazer, com academias e centros de treinamento especializados na prática. Mas jogar beach tênis requer alguns cuidados. A gente conversou com o ortopedista Bruno Takasaki e ele explicou pra gente quais as principais lesões que os praticantes podem ter. Vamos ouvir. Nos membros superiores, as lesões principais são as causadas pelo excesso de movimentos repetitivos, que são as lesões mais inflamatórias, como as tendinites do ombro, do manguito rotador, e as do cotovelo, que é o famoso cotovelo do tenista. Já nos membros inferiores, as lesões mais comuns são as traumáticas, principalmente os entorses do joelho e do tornozelo, causados pelo terreno irregular, que é a areia. Doutor, os atletas que trabalham com isso mesmo já estão acostumados, mas e quem começou a jogar beach tênis, está gostando de fazer, tem que se cuidar realmente, Quais são essas lesões, como que elas funcionam? Bom, Muriel, aqui você falou uma coisa super importante. Quem é profissional já está acostumado. Quem, na verdade, não é profissional e utiliza o esporte como uma forma de se movimentar e também de se divertir, precisa ficar atento, e a gente tem aqui o papel do educador físico como o indivíduo, o profissional capaz de orientar as pessoas para que possam desfrutar da modalidade sem problemas. Membros superiores, a gente pode ter uma tendência maior pelo uso repetitivo, tanto da tendinite, a gente fala aqui do cotovelo, como a bursite. Lembrando que essa articulação, que é a nossa cintura escapular, ela é muito móvel e permite uma amplitude de movimento muito grande. Então, existe um ponto de fragilidade já reconhecido e detectado dos membros superiores, a conexão com a própria cintura escapular, que favorece essa situação. Então, atenção em relação a isso. É lógico que a dor acaba sendo um sinal importante para que o indivíduo perceba que as coisas não estão muito bem. Membros inferiores, entorses, e aqui tem a ver com a movimentação rápida e brusca e o terreno que muitas vezes não é regular, favorecendo então que isso venha a acontecer, porque a superfície é areia, como se fosse na praia. E também a questão de desgaste relacionado aos ossos e também aos próprios ligamentos. Então, aqui a gente está falando de problemas. Quando apareceu a onda do CrossFit, por exemplo, a gente também orientava as pessoas. Mas, na verdade, a gente não está falando para não fazer. Esporte é super importante para a saúde, tanto da mente como do corpo físico. Mas o que chama atenção é que são movimentos diferentes, numa situação em que o indivíduo fica extremamente focado, porque o beach tênis faz isso, a pessoa coloca todo o foco ali e o seu corpo simplesmente trabalha para, na verdade, vencer o desafio. E numa situação dessa de extrema motivação, a gente tem o acionamento de um sistema que a gente sabe que acaba, na verdade, provocando analgesia, que é a liberação de endorfina, e durante a própria prática a pessoa não percebe. O problema, Muriel, é depois que as lesões podem ser consolidadas e o problema está estabelecido e vai necessitar tratamento e a pessoa fica distante do esporte que tanto gosta. E qual que é a ideia para tentar não se lesionar? O que a pessoa pode fazer? Pode fazer alongamento? Qual o caminho que ela pode seguir? Bom, primeira coisa é assim, treinador, professor, são pessoas extremamente importantes dentro desse conceito. Existir um condicionamento básico, tanto do ponto de vista cardiovascular, porque você vai ter uma demanda bastante grande, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a frequência cardíaca, e também prestar atenção que é importante ter o sistema ósseo-muscular reforçado. Então, por exemplo, fazer musculação não como atividade principal, mas de base para o indivíduo ter o corpo preparado é interessante, e também entender os alongamentos que são necessários que sejam realizados. Lembrando sempre que escutar o próprio corpo é fundamental. Teve dor, desconforto, diminuiu a performance por qualquer motivo, vamos dar uma olhadinha se eu não estou com problema nas articulações de membros superiores ou inferiores. Doutora, e eu lesionei, e agora? Qual o tratamento que eu posso fazer a partir de agora? Vai ter que ser cirurgia, se for uma dessas lesões, por exemplo? Bom, o caminho vai ser o seguinte, consulta com o ortopedista, muitas vezes vai utilizar medicamentos para diminuir o processo inflamatório, até mesmo terapias com calor e com frio e com gelo, e também o papel da fisioterapia, aqui até que os tecidos se restabeleçam e a pessoa possa voltar a praticar a sua atividade normalmente. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela participação hoje. Obrigado a você, Muriel. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.